Olá, que delícia começar a nossa nova temporada do Bicho Papinha. Que saudade que eu estava de vir gravar para a gente poder conversar muito sobre alimentação, sobre aleitamento materno, sobre saúde, sobre o futuro do seu filho. Eu sou Denise Brasileiro, eu sou pediatra, nutróloga e hoje nós vamos conversar muito sobre aleitamento materno e microbiota intestinal. E a nossa convidada, a Renata Melgaço, vocês vão adorar, vocês vão querer levá-la para casa. Ela fala muito bem e ela tem uma experiência e um conhecimento sobre aleitamento materno que poucas pessoas aqui no Brasil possuem. Renata, que bom tê-la aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Eu queria que você falasse muito sobre você e para nós. Doutora Denise, muito obrigada pelo convite. Quanta honra estar aqui com vocês hoje e falando de um tema que eu simplesmente sou apaixonada. Bom, eu sou Renata Melgaço, eu sou consultora materno-infantil, sou enfermeira de formação, aí há 16 anos nessa atuação materno-infantil, com UTI neonatal, amamentação. Eu sou mestre pela Faculdade de Medicina da UFMG, sou consultora certificada tanto em amamentação como desmame. Eu digo que é do mame ao desmame. Sou consultora internacional do sono e sou proprietária da consultoria Crescer Bem, uma empresa especializada em aleitamento materno, cuidados com o bebê e sono infantil. Renata, esse tema microbiota intestinal é um tema que hoje a gente faz todos os nossos raciocínios na medicina, porque a gente sabe que a microbiota intestinal, que favorece a saúde, é que vai ser o futuro de tudo, que vai diminuir o risco da criança ser alérgica, vai conferir imunidade para as nossas crianças, aprendizados, cognição, sim, que vão ser crianças equilibradas emocionalmente. Então, tudo é microbiota. Uhum. E eu queria falar para você uma curiosidade que talvez você não sabe. O bebê, essa colonização do intestino do bebê e essa formação de uma microbiota que ele vai ter para o resto da vida acontece até 2 anos de idade. Então, a nossa responsabilidade como profissional da área de saúde, e você que é pai e mãe, cuidador, avô, tio, é muito grande. Aí você me pergunta, Denise, então tá, mas depois de 2 anos isso não pode mudar? Pode mudar, por exemplo, você usa um antibiótico com 4 anos de idade, aí vai destruir muitas bactérias no seu intestino, inclusive bactérias boas e bactérias ruins. E essa desestabilização dessa colonização bacteriana, se ela não for muito bem abordada naquele momento, pode ser que vai ficar com aquela desbiose, com aquela alteração de microbiota por mais tempo. Mas aí se você consegue restaurar, mas aí volta para a microbiota que você adquiriu até 2 anos de idade. Cada ser humano, ele tem, como se fosse uma impressão digital, ele tem uma microbiota intestinal. Já existem vários exames hoje disponíveis e no Brasil tem chegado também muitos exames para estudar qual que é a sua microbiota. E esses exames são importantes assim, porque um exame bem interpretado, bem feito, pode realmente até prevenir doenças, porque vai mostrar se você tem uma propensão pelas suas características da sua microbiota de desenvolver tal doença. Então, aí você vai ter que fazer uma alimentação mais voltada para organizar a sua microbiota que está alterada. Então, tem muita coisa nova surgindo. Agora, existem muito bem estabelecidos mecanismos e fatores que podem atrapalhar para sempre essa instalação dessa microbiota intestinal inicial. Então, aleitamento materno, o tipo de alimento que o bebê recebe no início da vida, se foi parto cesáreo, se foi parto vaginal, se essa mãe precisou usar algum antibiótico durante o parto ou durante a gravidez, se essa mãe tem alguma doença, se essa mãe tem algum estilo de vida que faça com que essa mãe tenha alterações da microbiota materna,
Se essa criança precisou usar antibióticos, se essa criança foi prematura, se essa criança precisou ir para a UTI. Então, são vários fatores. Mas, mais uma vez, o leite materno é o melhor alimento para qualquer criança em qualquer lugar do mundo. E ele é o melhor programador de saúde. Ele pode reverter situações que a gente nem imagina. E cada dia que passa, eles descobrem mais uma coisinha ou várias coisinhas que estão dentro do leite materno que vão favorecer muita saúde. Vale ouro, né, Renata? Vale ouro. E aí, quando a gente fala de amamentação, né? Por que a gente está falando de colonização e amamentação junto? O primeiro contato do bebê, a primeira vacina do bebê é o leite materno. Então, a gente começa lá no parto, a gente se programa muito para o parto, a gente tem o plano de parto, a gente tem qual maternidade a gente quer, qual médico que a gente gostaria que tivesse ali, enfim, toda a organização do parto. E em muitos momentos a gente esquece a importância da amamentação, de se programar para essa amamentação, para que tudo consiga caminhar da melhor maneira possível, sabendo de todos os benefícios que a amamentação tem, não só para o bebê, mas para a mãe também. Então, quando a gente fala de colonização, a doutora Denise estava dizendo sobre a via de parto, quando a gente está ali, né, parto vaginal ou parto cesariana, o que é mais importante é a gente ter em mente que esse bebê ele precisa sair ali do corpo da mulher e ir em contato pele a pele direto com aquela mãe. Isso é fundamental, porque aquele bebê sai de um organismo que foi gerado por ele foi gerado ali, né? E ele precisa ser colonizado pelas bactérias boas que vai começar a microbiota daquele bebezinho. Então, esse contato pele a pele, ele é fundamental. E quando a gente diz desse contato, a gente está falando da golden hour, que é a hora ouro da amamentação. Então, a hora ouro da amamentação, ela é fundamental por vários motivos. Se eu tenho um bebezinho ali no contato pele a pele, aquele olhar, aquele afago ali que a mãe tem com o bebê, com isso eu já tenho uma explosão de ocitocina, prolactina, o leite já começa ali a querer se movimentar para aparecer, o colostro. Então, quanto mais essa hora ouro da amamentação for explorada, melhor vai ser e mais benefícios eu tenho para o aleitamento materno. Junto a isso, eu tenho, então, como eu disse anteriormente, toda a colonização do bebê acontecendo pelo corpo da sua mãe, daquela mulher. Então, se eu tenho um bebê que nasceu saudável, esse bebê ele tem que ir direto para o contato pele a pele. Ali o bebê já consegue regular a sua temperatura, sendo colonizado pelas bactérias da sua mãe, ao invés de ser colonizado, por exemplo, pelas mãos de profissionais da saúde que vão manipular aquele bebezinho. Então, manter esse bebê em contato pele a pele, eu já vou estar planejando uma amamentação mais saudável. A partir desse momento, o bebê entra num período de hibernação, então ele vai começar a ficar mais sonolentozinho. Nessa primeira hora, o bebê está acordado, está ativo. Então, eu aproveito esse momento, ele entrando em hibernação, ficando mais sonolento. Daí umas 4, 6 horas, ele já começa a retomar suas atividades e ele novamente é estimulado à amamentação no seio materno. O Renato, escutando você falar assim, eu fui lembrando dos nascimentos das minhas meninas. Ai, que saudade, gente. Sim. É um momento maravilhoso demais. Deus é maravilhoso, né? Perfeito. A gente vai vendo assim, ai, nossa, que momento mais lindo. E é interessante, eu tenho 2 filhas, a Carol e a Sofia. E a Sofia, ela reza muito, ela tem uma religiosidade muito bonita. E agora, na escola dela, ela está no 8º ano, e ela está estudando o corpo humano, a questão de hormônios, tudo. Então ela chega em casa e fala, mãe, eu vejo Jesus em tudo. Como que ele planejou o nosso organismo de um jeito perfeito. E eu falo que o aleitamento materno, né, assim,
É difícil, tá, gente? Aqui a gente não é poliana, não, tá? A gente Aham. sabe que é difícil, por isso que você precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio ela vai ser construída durante todo o período da gestação, para você já ter planejamento antes, Sim. né? E aí vocês chamam a Renata, porque a gente fica muito mais sossegada quando tem Renata junto. Então, assim, não é fácil, mas vale qualquer tomada de decisão. E aqui eu deixarei bem claro uma coisa também. Existem sim mães que não vão conseguir amamentar. E não é culpa da mãe. Hoje já tem até estudos genéticos mostrando que determinados genes, ainda bem que são muito raros, que a mãe não vai produzir uma quantidade de leite ou às vezes não vai produzir quantidade nenhuma de leite. Mas isso é raro e com essa questão dos avanços na genética, tem descoberto coisas aí sim. A gente não tá, nenhuma mãe é melhor ou pior se ela amamentou ou se ela não amamentou. A gente, toda vez que a gente vai falar de aleitamento materno, a gente gosta de transmitir as informações que são muito importantes, mas a gente também não está aqui para julgar ninguém. Exatamente. E a gente vai sim conduzir um bebê que não teve a oportunidade de ter o leite materno do mesmo jeito, com Sim. muito carinho, com Sim. muito respeito. Mas a gente não pode perder a oportunidade, porque quanto mais conhecimento a respeito do leite materno que a gente poder compartilhar com vocês, melhor. Porque descobre coisa todo dia, né, Renata? Exatamente. E olha que interessante, você estava dizendo que sua filha fala que, né, tem a mão de Deus em tudo. Há um tempo atrás eu atendi uma mãe adotiva e o sonho dela era fazer a amamentação. E aí, enfim, junto com o ginecologista dela, a gente fez toda a programação hormonal dela. E no dia que esse bebê nasceu, a gente já fazia o estímulo das mamas. Quando esse bebê nasceu, a gente começou a amamentação no seio materno, um bebezinho adotivo, fazendo a sondinha, que é a relactação. E aí, com o estímulo, essa mãe começou a produzir leite e manteve uma amamentação mista para esse bebezinho adotivo. Hoje a gente já tem, muito conhecido esse cenário, né? É muito comum a gente receber no consultório duas mães, uma gera e a outra quer amamentar, então isso tem sido muito comum e cada vez mais a gente tem tido recurso e a gente percebe que a amamentação, ela tem vários fatores científicos, mas é tudo muito perfeito. O amor, o contato pele a pele, o olhar nos olhos, já começa essa produção hormonal que vai nos auxiliar a fazer o aleitamento, mesmo em casos de mães que não geraram o bebê. É muito lindo isso. É muito lindo. E aí, eles descobriram, o leite materno é rico de várias coisas. Então, tem gordura, carboidrato, onde a lactose, que é o açúcar do leite, proteínas, várias substâncias de imunidade. Mas eles descobriram uns danadinhos do bem que chama oligosacarídeos do leite materno, ou HMO, que é a sigla em inglês. E esses HMOs, eles são o terceiro componente do leite materno, mas eles funcionam como fibras pré-bióticas. A gente fala como pré-bióticos, não é muito bem fibras. Pré-bióticos são os alimentos dos probióticos, que são as bactérias probióticas, né? Então, é o que vai alimentar as bactérias do nosso intestino, a nossa microbiota, e vai alimentar, fazendo com que as bactérias benéficas, elas cresçam em uma quantidade muito maior, principalmente as bifidobactérias. Só que eles descobriram também que esses oligosacarídeos do leite humano, eles são mais de 200 tipos. E que tem uns tipos que são mais prevalentes em determinadas mães que moram em determinado lugar. Então, sofre uma variação entre uma mãe e outra. Tem mães que que elas recebem uma denominação, são secretoras de alguns tipos de oligosacarídeos, outras são não secretoras. E a gente também, através de muitas, tem estudando quais que são
os estilos de vida favoráveis para que essa mãe tenha uma produção também de oligosacarídeos que sejam mais importantes. E ele é tão bacana que ele, mesmo naqueles leites que vão para o banco de leite, eles não continuam com a função, Olha mesmo só. depois da pasteurização. Então, assim, é Sensacional. muito interessante essa questão do que passa para ele no leite materno. E aí, Renata, muitas mães falam assim, eu vou tomar probiótico, porque o probiótico vai passar pelo leite materno. Não é assim, Sim. gente, não é bem assim. É porque é o seguinte, a gestante ou a lactante, que é aquela mãe que está amamentando, se ela usar um probiótico, se o médico dela achar que é necessário, porque também as orientações não são a mesma orientação que funciona para mim, pode não ser necessária para Renata. Isso vai ser interessante para, às vezes, principalmente aquelas mães que já têm uma desbiose, ou aquelas mães que precisaram receber medicamentos, antibióticos que podem alterar, porque vai sim modular esse intestino materno e vai fazer com que o intestino materno libere tantas substâncias do bem para aquela mãe. E quando a gente lembra que o nosso intestino comunica com o nosso cérebro, aquilo traz uma tranquilidade para a mãe também, Sim, né? Porque organizou aquele momento que já é tenso por vários motivos. Exatamente. E aí o que vai acontecer? A mãe mais tranquila, que não tem uma desbiose que pode estar alterando o humor ou a ansiedade dela, isso vai favorecer a produção de uma quantidade de leite maior. Mas, de novo, não são todas as mães que precisam receber um medicamento probiótico, mas todas as mães precisam ter um estilo de vida que é o mais favorável, que é comida de verdade, o menos ultraprocessado possível, uma atividade física sim também, um momento de relaxamento que vai trazer um pouquinho de paz para ela. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Renata. Eu falo que o nosso organismo, a gente consegue manter uma boa produção láctea tendo uma mãe tranquila, com uma rede de apoio. A gente passa por um momento com tantas alterações hormonais que a ansiedade, a tristeza, às vezes ali no pós-parto, num blues puerperal, que é importante a gente estar avaliando nessas gestantes, essa ansiedade pode sim atrapalhar a produção de leite. Então, eu até brinco que esse cenário, eu pergunto assim, cadê essa mãe desse cenário, né? Uma mãe tranquila, mas a rede de apoio é o que vai nos trazer isso. Então, ter uma atividade física até para que ela possa se desconectar um pouquinho ali daquele momento, ter um tempo para ela. Tudo isso vai favorecer a produção láctea. Uma alimentação saudável, uma alimentação controlada, né? Evitar excessos, independente, né, do que for, mas evitar excessos. Tudo isso vai favorecer até para que eu consiga auxiliar aquela mãe a manter um tempo maior de aleitamento materno. Hoje a gente já sabe que a recomendação do Ministério da Saúde é manter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. Lembrar que mesmo nesse calorão, se é aleitamento materno exclusivo, não precisamos de água, de nada disso. Então, o leite materno ele é perfeito para a necessidade do seu bebê. E aí, diante disso, após 6 meses de vida, a recomendação é iniciar a introdução alimentar para essa criança e manter o aleitamento materno. Hoje, o Ministério da Saúde, então, a gente já sabe, recomenda aleitamento materno até 2 anos ou mais, né? Então, essa decisão é muito mãe, né? Respeitada pelo corpo da mãe, pela necessidade da mãe, do bebê, um processo muito lindo e muito respeitoso, né? E a gente sabe que até a composição do leite materno é tão perfeito que acompanha essa evolução da criança. Então, a gente já tem estudo, porque é muito comum a gente escutar que depois de 2 anos o leite não serve para mais nada, depois de 6 meses o leite, a composição já não é favorável para o bebê. Então, hoje a gente tem vários estudos mostrando que a composição do leite materno, mesmo após 2 anos de vida, é capaz de diminuir a incidência de doenças gastrointestinal no bebezinho, na criança, né, que inclusive pode levar a uma desidratação e a óbito naquela criança. Então, mesmo sendo uma criança maior, daí a recomendação do Ministério da Saúde,
a gente já ter essa evidência dos fatores benéficos do aleitamento. Em relação às novidades do aleitamento materno, hoje, nós profissionais da área de saúde que atendemos as mães que estão em aleitamento materno, a gente preocupa muito com a composição do leite materno relacionada ao que está acontecendo com a mãe. Então, por exemplo, as vitaminas A, principalmente, e várias outras vitaminas, se no organismo materno não tiver uma quantidade boa dessas vitaminas, não são quantidades suficientes para passar pelo leite materno e esse bebê vai ficar deficiente. Então, por exemplo, uma mãe que é vegana, que não consome alimentos de origem animal, ela provavelmente, se ela não fizer uma reposição de uma suplementação da vitamina B12, ela não vai ter uma quantidade circulante no sangue dela normal de vitamina B12 e isso o bebê não vai receber uma quantidade também adequada de vitamina B12. E a vitamina B12, ela é um neuronutriente. Se ela ficar deficiente no bebê, vai causar impacto e prejuízos neurológicos. Sim. Então, se você está em aleitamento materno, se você está produzindo leite materno, você tem que conversar isso com o seu profissional que cuida de você. Ô, doutor, eu estou achando que eu queria fazer uma revisão laboratorial para ver se o meu nível de ferritina, que é o depósito de ferro, se está bom, se a minha vitamina B12 está ok, porque tudo isso vai impactar, sim, na composição do leite materno. O ferro, ele é muito importante, não é na quantidade que vai passar pelo leite materno, mas o último trimestre de gravidez, se aquela mãe teve alguma falta de ferro na gravidez que não foi bem resolvida, provavelmente esse bebê não recebeu via placentária para ele ter o depósito de ferro que ele vai ter mais ou menos em torno de 3, 4 meses depois de nascimento. Então, isso é preocupante, Sim. porque mesmo ele estiver em aleitamento materno, são bebês que a gente vai começar com o suplemento de ferro medicamentoso com 3 meses de vida, ou até antes, né? Às vezes até com 1 mês de vida. Uhum. Então, isso tem que ser discutido com o profissional que te acompanha. Ômega 3, que é tão importante, é um tipo de gordura poliinsaturada, que ela vai formar, sim, a quantidade dessa gordura no nosso cérebro, ela vai estar diretamente relacionada com o neurodesenvolvimento do bebê, visão, imunidade, um tanto de coisa. E vai passar via leite materno. Então, essa mãe tem que receber suplementação de ômega 3 na forma do DHA para poder passar pelo leite. Sim. Né? Então, são coisas importantes que a gente tem que lembrar essas mães que estão produzindo leite materno. Sim. E olha a importância, né, de uma equipe multiprofissional atendendo essa mulher. A baixa de ferro no bebê, inclusive, é um fator importante para o sono ruim, para a qualidade do sono. Então, olha que importante, eu digo porque também sou consultora do sono, né? Sim. E às vezes eu estou acompanhando uma família que eu vejo que a gente não está conseguindo desenvolver bem a importância do pediatra entrar ali comigo, às vezes até outros profissionais, e a gente discutir aquele caso, e às vezes a gente faz um exame laboratorial naquela criança e vê uma baixa importante de ferro. Então, esse acompanhamento, ele é fundamental e sempre que possível é a melhor opção a gente ter toda a equipe que está atendendo aquela paciente discutindo o caso juntos. Outra coisa que eu fico muito preocupada quando eu falo em aleitamento materno é que vão existir situações que esse aleitamento materno sozinho, exclusivo, não vai ser suficiente. Sim. E tudo bem, né? Sim. O que a gente não pode acontecer é chegar um bebê no nosso consultório já com repercussão Sim. por não estar recebendo. Isso é muito sério, gente. E a gente hoje não olha só curva, só que se ganhou tantos gramas por dia. Não é isso que a gente fica fixo, é um conjunto. Né? A gente olha como é que está o semblante daquele bebê, se ele está tendo urina, se ele está tendo fezes, como é que está. Então, assim, são coisas que fogem dos livros, né? Exatamente. Foge dos livros, foge do desejo da mãe, o desejo nosso, né, de consultor materno-infantil. Então, eu sempre digo, a consultoria de amamentação, o profissional que está ali especializado em amamentação, a gente está ali
capacitado para isso, para poder auxiliar aquela mãe dentro do cenário real que a gente tem. Então, por mais que seja um desejo muito grande daquela família, o aleitamento materno, a saúde da criança, ela é prioritária. Então, existem sim algumas situações em que, em um primeiro momento, seja necessário a gente utilizar da complementação para que eu mantenha a saúde daquela criança, para que eu mantenha a hidratação e evite quadros mais graves que no recém-nascido pode levar até ao óbito. Então, a gente ajusta neste primeiro momento essa necessidade que é fisiológica da criança e que vai garantir a saúde dela. Claro, sempre trabalhando diversos fatores para que a gente consiga manter o aleitamento materno, então, utilizando de dispositivos que vão nos auxiliar para que a gente evite desconectar ali do aleitamento materno, para que, quando essa saúde for resgatada, a gente estimulando ali com diversos protocolos a produção láctea, trabalhando esse aumento da produção, a gente ir, sempre que possível, aos poucos, fazendo a retirada dessa complementação. Mas, mais uma vez, a saúde da mãe e do bebê, ela tem que ser prioritária. Então, quando necessário, a gente segue a orientação do pediatra, do consultor de aleitamento materno, faz os ajustes necessários quando necessário, né, com a complementação, com fórmula, ou se a gente tiver ali estoque de leite materno, até a gente reestabelecer essa amamentação. E toda gota importa. Outra dúvida dos pais: Denise, mas eu não estou em aleitamento materno exclusivo. A quantidade de leite que eu estou produzindo é muito pouca, mas ela é o suficiente para o seu bebê. Assim, aquela gotinha, pode saber que naquela gotinha, gente, tem informação demais que vai favorecer seu bebê. É muita informação, é muita informação. Então, mesmo que seja necessário de complementação, não pare de amamentar. Porque cada mês que for além dos 6 meses, melhor, né? Porque todo mundo fica assim, não, já pode parar, já deu 6 meses. Não é assim, não. Não, tem muita não é assim, coisa não. boa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Então, fica esse recado aí, né? E eu queria chamar uma atenção. Gente, é coisa demais que a gente tem que falar. Nossa Senhora! Muito cuidado que a gente tem a respeito de uso de medicamentos pela gestante e pela mãe que está em lactação. Hoje existem sites, tem um que eu adoro olhar, que é o E-Lactância, né? Para ver se aquele medicamento, se ele é compatível com a mãe que está em aleitamento. Se não tiver, a gente vai conversar com o médico que precisou passar o medicamento para ver se tem uma opção que seja mais compatível, né? Se não tiver, aí a gente para. Então, você que está em aleitamento, você tem que ter muito cuidado. Pode ser o remédio mais bobinho, né? Mas precisa consultar o profissional que te acompanhe, se ele libera ou não para utilizar. E eu também tenho mesmo os fitoterápicos, né, Renata? Sim. Precisa de acompanhamento e às vezes a mãe esquece, às vezes ela vai numa consulta, tá com dor na coluna, esquece de falar que ela tá amamentando. Então é muito importante, no momento de uma consulta que não seja ali com o seu pediatra, com o seu obstetra, né, que já sabem desse cenário ali da amamentação, que você diga que você está amamentando para, se necessário, realizar a troca da medicação. Eu não poderia deixar de tocar num assunto um pouco polêmico. Hoje, com as redes sociais, com as comunidades de mães, com vários tipos de comunidades e blogs e sites, então, uma chuva de informações, muitas informações, né? Mas eu queria muito que você tivesse uma pessoa em quem confiar, em quem você poder discutir suas dúvidas. Olha, eu li em tal lugar, ou escutei uma live de outra pessoa, escutei um podcast da Denise e da Renata. Então, discute com quem está cuidando de você. Isso é importante. Isso diminui aquela angústia que a gente fica com esse tanto de palpites, né? Esse tanto de informação. Talvez aquilo que você escutou vai ser bom sim para você.
E pode até levar uma informação nova para o seu médico, Sim. porque a gente aprende mais quando as mães chegam, doutor, eu vi isso em tal lugar. Isso, e a gente Aí eu vou pesquisa. ter, a gente pesquisa. Então, assim, Exatamente. não é que a gente não queira que você participe disso, não. Pelo contrário, quero que você participe, mas que troque suas dúvidas com o profissional que te acompanha. Exatamente. E para fechar, eu acho que a doutora Denise falou aqui, mais uma vez, mesmo quem não está em aleitamento materno exclusivo, lembre-se, o leite materno, ele é considerado ouro, a gente fala, né, que é ouro líquido por conta da coloração, o colostro ali, as primeiras gotinhas, ele tem a coloração amarelo, ouro mesmo, porque de fato ele vale ouro. E ele vai seguir com o seu bebê aí para toda a vida e todo o desenvolvimento. Então, mesmo que a gente não tenha ali o aleitamento materno exclusivo, vá até onde for possível, porque o leite materno vale ouro. Ô, Renata, muito obrigada pela sua participação. Doutora Denise, muito obrigada por esse convite. É sempre uma honra estar nessas discussões de aleitamento materno, entendendo que isso de fato é fundamental e que muda vidas das famílias e muda a vida dos nossos bebês. Então eu quero agradecer a todos, quero deixar aqui o meu contato para vocês. O meu Instagram é o @consultoria Crescer Bem. Lá tem um link de contato, um telefone de WhatsApp. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar direto que cai para o meu WhatsApp e eu vou estar respondendo. Muito obrigada e um bom dia. Muito obrigada, viu, Renata? A gente vai despedir de vocês, mas antes eu queria agradecer o nosso parceiro e apoiador, o Coles, do Laboratório AMS, que está ajudando muito nessa temporada do Bicho Papinha. É possível a gente continuar gravando muito, muito, muito. A gente está esperando vários comentários. Se você quiser mandar sua dúvida, críticas, elogios, anota aí no Instagram, @bichopapinha.pod. Um grande abraço para você. Fique com Deus.